pergunto para você, Deus pode se arrepender? Deus se arrepende de algo que Ele faz ou vai fazer sobre a vida de alguém ou de alguma nação? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante porque o propósito Yom Kippur fala sobre arrependimento. E será que Deus arrependeu-se do que Ele tinha pensado fazer sobre esta cidade? E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Havia um decreto, uma sentença definida sobre aquele povo, sobre aquela cidade. Havia um decreto de destruição, um decreto de morte, uma sentença de morte. Mas como Deus se arrependeu? O plano de Deus era a ruína de Nínive. O seu imutável critério de justiça era a destruição de Nínive, por causa da extrema malícia de seus habitantes. Mas a opção pela obediência, motivada pela fé dos ninivitas na pregação de Jonas, fez que Deus mudasse sua atitude. Ou seja, levou o Senhor a uma aplicação correta de termos divinos na sua justiça. Uma demonstração, o Pai sabe lidar perfeitamente com as mudanças do comportamento, uma diferença entre o arrependimento humano e o arrependimento, entre aspas, de Deus. No arrependimento humano, o homem que se arrepende muda seus critérios e valores para, consequentemente, mudar de atitude. Com Deus é diferente. Ele muda de atitude sem jamais alterar os seus critérios. Afinal, o nosso Deus é imutável. E no versículo 2 do capítulo 1 de Jonas, existe algo muito parecido com o que estamos vivendo hoje. A palavra do Senhor diz assim: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Estamos vivendo algo muito parecido, um contexto de muito pecado. E o jejum Yom Kippur tem por objetivo nos arrependermos, nos humilharmos diante da presença daquele que tem poder, o Yeshua HaMashiach, nosso Messias, para modificar o destino da nossa casa, dos teus filhos, da nossa cidade, da tua cidade, do nosso país e da nossa nação. Ou seja, existem sentenças que já estavam ou já estão definidas como consequência do pecado, mas que pela tua oração, pela tua humilhação, pelo teu clamor, Deus não é que Ele vai se arrepender. Deus, Ele não se arrepende jamais. Ele vai modificar a sua atitude em relação a esta nação, em relação ao destino de alguém que está longe dos seus caminhos, em relação a uma sentença que já estaria definida para acontecer. Porque Ele muda as atitudes, mas não os critérios. Entre os atributos do nosso Deus, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, é que Ele é um Deus imutável, Ele jamais muda.
mas ele reage ao comportamento humano. A tua oração, o teu clamor, a tua humilhação, o teu arrependimento tem poder diante do teu comportamento humano de provocar uma atitude diferente de Deus em relação à nossa nação, em relação aos nossos filhos, em relação aos teus filhos, a tua casa, a tua cidade. O jejum Yom Kippur tem por objetivo nos humilharmos na presença do Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, pedindo a Ele misericórdia pela nossa nação, misericórdia pelo pecado, quem sabe, dos nossos filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, pedindo misericórdia por erros que nós cometemos, que você comete. E esse propósito, o jejum Yom Kippur, é um propósito no qual vamos nos derramar diante da presença de Deus. Daquele que pode mudar destinos, não porque ele se arrependa, porque ele não vai mudar o seu critério. Deus, ele não muda de critério, muda a atitude dele em relação ao nosso comportamento. Toda sentença que estava definida, todo decreto de morte, o HaMashiach, nosso Messias, nós oramos neste momento apresentando cada vida que está conosco nesse propósito, fazendo esse jejum Yom Kippur, se humilhando diante da presença daquele que tem poder para mudar a sua história, mudar a vida, mudar a sua vida, a sua família, mudar a história da tua família, a tua história. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos neste momento, através da nossa atitude de humilhação, dar os céus em relação à nossa casa, em relação à nossa nação. Queremos, Senhor, ó Deus, diante da tua presença, obedecermos à tua instrução. Porque quando obedecemos, trilhamos o caminho segundo a tua vontade e o teu querer. Mas quando desobedecemos, quando você não ouve instrução, quando você não segue a orientação de Deus, o caminho é um caminho de morte. Assim como aquela cidade, os ninivitas iriam morrer. Mas Deus mudou a sua atitude pela obediência daquele povo. Deus mudará o olhar dele em relação a todos quantos obedecerem a sua instrução. Se existem pessoas que têm fugido da voz do Pai, se tem pessoas que têm negligenciado a voz do Pai, se existem pessoas que têm sido omissas à voz do Pai, se existem pessoas que estão indiferentes à voz do Pai, que possamos, Yeshua HaMashiach, nosso Messias, estarmos com o nosso coração ensinável à tua instrução. Que você possa dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que não seja nosso querer, mas que seja o teu querer. Que não seja do nosso jeito, mas que seja segundo a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai ler o capítulo 1 e 2 de Jonas